Então, boa tarde a todos. É com alegria que novamente estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto do Evangelho da nossa casa, que é conhecer um pouco mais do Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhando item por item, fica muito mais fácil nós apreendermos certas questões que muitas vezes fica escondido por detrás da letra, que nós sabemos que a letra mata, é o Espírito que vivifica. Então vamos lá fazer a nossa prece de abertura. Abençoa-nos, Senhor, na tarde de hoje. Abençoa os nossos propósitos de aprendizado. Mestre Jesus, muito obrigada. Nossa gratidão é imensa por todos os registros que sua vida proporcionou a nós outros. Que possamos aproveitar ao máximo este conteúdo e gravar nos nossos corações na tarde de hoje ensinamentos tão preciosos. Fortaleça-nos, Senhor, que os bons espíritos acompanhem o nosso trabalho e nos auxiliem na compreensão e na divulgação daquilo que está registrado no capítulo 5, itens 4 e 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 4 e 5. Causas atuais das aflições. São 2 itens, são itens curtos, mas riquíssimos em conteúdo. Começa dizendo o seguinte, que as vicissitudes da vida, os problemas, da vida, eles promanam, eles vêm de 2 fontes bem diferentes. Uma tem a causa na vida presente e a outra fora da vida presente. E essa colocação nos ensina que fora da vida presente pode ser na erraticidade ou nas vidas passadas. Em qualquer lugar que o indivíduo, que o ser se encontre, ele está produzindo meios de crescer ou de estacionar evolutivamente falando. Em todos os lugares ele tem a oportunidade de atingir na escala espiritual um degrau melhor. No Livro dos Espíritos, na questão 872, diz o seguinte: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que praticam não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do seu destino, como muitas vezes se fala. Ele pode pôr por prova e por expiação escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, ao erro, pelo meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham. Mas será sempre livre para agir ou não agir dessa ou daquela maneira. O livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha das existências e das provas, faça a escolha dentro das suas necessidades. Como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir, cabe unicamente a ele. Ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Quando estamos diante das questões difíceis da vida, pensamos assim: será meu destino? Será que sou obrigado a passar por isso? Onde está a questão do livre-arbítrio? Nos esquecendo
que todas as vidas fazem parte de uma única vida. Então, se todas as vidas são apenas estágio de uma grande vida, a vida eterna, são momentos em que a criatura experiencia na carne para adquirir uma condição mais elevada. Se assim é, em que momento nós fizemos uso do nosso livre-arbítrio? Quando fizemos a escolha das provas e das expiações. Expiação, não há escolha, mas as provas nós podemos escolher. Quando nós estamos, então, numa condição de escolha, é que nós estamos junto com os espíritos que trabalham a nossa reencarnação, examinando nossas vidas passadas, a situação em que nos encontramos, para daí, então, nos envolver nesse novo processo que há de acontecer na nossa encarnação, para sairmos da condição em que nos encontramos para uma melhor condição. As opções que nos são oferecidas quando no estado de espírito serão de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Nos diz o Evangelho que se formos à origem dos males terrestres, quando nos sentimos numa situação difícil e vamos à origem dessa situação, veremos que são consequência natural do caráter e do proceder de nós que sofremos esta situação. Então, se nós estamos sofrendo uma situação difícil e nós formos avaliar o anterior a isso, nós vamos descobrir nessa mesma existência o momento em que produzimos esta condição, dentro da ação, dentro da lei de ação e reação. Em algum momento, por imprevidência nossa, por falta de atenção, acabamos criando algo que lá adiante teremos o retorno. Caímos por nossa própria culpa. Muitas vezes não conseguimos vencer aos arrastamentos. Muitas vezes seguimos a turba, como se diz, a multidão, aqueles que estão habituados àquele tipo de atitude, as coisas do mundo. Muitas vezes magoamos pessoas, criamos ressentimentos nos corações e nem sequer nos damos por conta, porque achamos aquilo tão insignificante. A Joana de Ângeles comenta nos livros da série psicológica dela que todos nós temos um fundo de poço onde são guardados lá a lama das nossas vidas. E às vezes uma palavra, dependendo da maneira como ela é colocada, agressiva, que pode parecer para aquele que lança a palavra uma coisa simples, aquele que recebe aquela palavra tem uma espécie de trauma por detrás dela. Ele é jogado no fundo deste poço, aonde a lama daquele momento em que ele viveu aquela situação ressurge. Acontece que durante a nossa existência, muitas vezes nos sentimos muito vizinhos deste fundo de poço. E ao invés de pararmos e refletirmos profundamente, meditarmos, para não deixar a coisa ficar muito avançada, nós agimos de forma alienada, deixando para depois. E tantos são essas situações que começamos a reagir ao invés de agir. E esta reação não é culpa de ninguém, apenas nossa, porque nós não estamos nos sentindo bem. Nós não fomos para dentro de nós mesmos para trabalhar nossas questões. E acabamos colocando a culpa nos outros. E os que nos cercam vão ficando machucados e se afastando. Mais tarde, nós vamos ter situações semelhantes, que é o retorno.
das complicações que nós causamos. E nós não sabemos por quê. Não sabemos o que é que está nos acontecendo. E aí culpamos as vidas passadas. E não é. São situações causadas nessa mesma existência. O orgulho, a ambição, a imprevidência são fatores sócios dessas questões, se não os causadores, porque ficamos muito envolvidos com aquilo que achamos que somos, com aquilo que desejamos ardentemente ser, e de forma imprevidente nos jogamos de cabeça, sem fazer uma análise sincera daquilo que realmente precisamos. Muitas vezes a falta de ordem, de organização na nossa vida nos causa ruína. E o desespero acusa a providência divina. Muitas vezes a falta de perseverança nos nossos propósitos, nos nossos projetos. Mudamos de projeto toda hora, buscando a ociosidade. É isso que está por detrás, às vezes, da troca incessante. Não sabemos, muitas vezes, limitar os nossos desejos. Muitas vezes nós, os mais velhos, somos pródigos em indicar caminhos seguros aos mais novos, mas eles não nos escutam. Agora, pensando bem, nós escutamos no passado? Não. Nós também, no nosso tempo, não escutamos. Quantas uniões infelizes nascidas no interesse, né? Interesse financeiro, interesse na vaidade, na beleza física, sem consultar o coração, o íntimo de si e do outro. Nas paixões envolventes, nós sabemos, a paixão ela é sadia, porque ela nos impulsiona a atitudes que às vezes vamos deixando para depois. Mas a paixão precisa ter equilíbrio, coisa que é difícil. E é nesse momento que nos jogamos em situações extremamente perigosas, promovendo complicações que vão mais tarde dar a nós outros arrependimento profundo. Pior é que a maioria das vezes nós nem registramos esses momentos, nem registramos. Fica no esquecimento da vida. Perguntamos o que houve, o que será que aconteceu comigo? Que de uma hora para outra começaram a desmoronar os meus mais santos projetos. E temos o hábito, o vício de procurar fora e não dentro de nós mesmos, apesar de sabermos que a resposta está em nós. Quantas dissensões, desentendimentos, disputas se teriam evitado por um pouco de moderação. Moderação. Sabe aquela história de elevar-se espiritualmente para avaliar a questão de cima, para enxergar aquilo que os outros enxergam, mas nós não enxergamos. Os excessos de todo gênero que acabam em doenças e enfermidades. A tendência aos prazeres efêmeros, nós sabemos bem que tudo passa na vida, tudo passa. Por isso, corremos desesperadamente de uma alegria nova, porque sabemos que logo vai embora, nos esquecendo da razão, a razão pela qual nós estamos aqui na Terra. Desenvolver potências, trabalhar o nosso íntimo, buscar conhecimento, para que a nossa inteligência consiga se alargar
consiga atingir novos horizontes. Quantos pais são infelizes com seus filhos por não combaterem suas más tendências quando podiam tê-lo feito? Por não parar para refletir, para enxergar o óbvio. Todo mundo à nossa volta enxerga, mas nós temos pouco tempo, às vezes, para olhar para as atitudes dos nossos filhos. Vamos colher o que plantamos. E a indiferença, às vezes, a secura do coração magoa profundamente. Mas é importante sabermos disso hoje, porque sempre há tempo de dar um abraço a mais, um sorriso a mais, um olhar cúmplice, amoroso. Quantos de nós encontra a aflição na ingratidão dos seus? Quando o teu coração se sentir ferido pelas decepções da vida, façamos assim um mapa da situação, um mapa, para podermos retornar ao ponto de partida, com sinceridade perguntar a nós mesmos: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, estaria eu em semelhante situação? Só há um responsável por nossa desdita: nós mesmos. Por mais que negamos, ao investigar, encontramos o causador do infortúnio. É só olhar no espelho. Nossa persona, nosso ego, acha mais simples, menos humilhante acusar a sorte, a má estrela, a providência divina. No entanto, é apenas a nossa incúria. O homem evitará tudo isso, absolutamente mudará o seu viver, quando trabalhar por se melhorar moralmente. Conhecem aquela frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Trabalhar por se preparar intelectualmente. Olha outra frase: busca o reino de Deus e tudo o mais te será dado de acréscimo. O reino de Deus são as leis divinas. Tome contato com as leis. Conheça as leis uma por uma, para vivê-las intensamente. A lei humana atinge algumas faltas, certas faltas, e as pune. As que trazem prejuízo para a sociedade. E as faltas que a lei humana não atinge, como ficam? As faltas que só prejudicam os que as cometem. É nessa questão que entra o programa divino. Deus quer que o progresso da sua criatura, Deus quer o progresso da sua criatura e não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Aquilo que a sociedade não enxerga e não pune, a lei alcança. E tudo aquilo que nós fizermos contra a lei retornará para nós com a mesma força. Não há falta alguma, por mais leve que seja, e nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. O sofrimento é uma advertência de que procedeu mal. Então, se a dor está alcançando com frequência
a nossa existência, o sofrimento, não a dor, porque a dor ela é necessária. Mas sofrer por essa dor é opcional. Se o sofrimento é uma advertência de que procedemos mal, vamos avaliar nesta mesma vida, não vamos pôr a culpa nas vidas passadas. Vamos fazer uma análise consciente da nossa situação. Com certeza trará a compreensão, a luz, né, dos ensinamentos do Cristo, trará a compreensão daquilo que está nos acontecendo. Em que momento tivemos este hiato no nosso proceder, esta falha? A experiência nos mostrará caminhos novos. Podemos reavaliar, podemos fazer então um processo, uma programação momentânea, instantânea. Sabe aquela história? O amor cobre multidão de pecados, lá da boquinha do nosso Pedro, querido apóstolo. O amor cobre multidão de pecados. Então, se o sofrimento está nos sufocando, ame, ame. Simplesmente isso, mas ame com todas as forças do teu coração ao próximo. Mas a todo o próximo que cruzar a tua vida, o teu destino, a todos. Aqueles que nos parecem pequenos aqui na terra, muitas vezes se aproximam de nós para nos dar sustentação, para nos dar força. A impunidade retardaria o nosso avanço. Por isso não podemos desejar que as pedras sejam retiradas do nosso caminho. Porque se nós a colocamos ali, nós com esforço da nossa história própria, temos que retirá-las. Às vezes a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada. Muitas criaturas, numa idade já avançada, pensam, se eu soubesse disso lá atrás, se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado. Perdi minha vida. Contudo, isso é uma fala de preguiçoso. Na verdade, sempre há tempo, sempre. Mesmo que seja após a noite do túmulo, brilhará o sol com certeza de uma nova vida, em que será possível aproveitar a experiência do passado e suas resoluções para o futuro. Enquanto estamos na carne, podemos fazer o bem para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Nós podemos fazer o bem para nós mesmos, estudando, experimentando exercícios reflexivos profundos, meditando, nos conhecendo profundamente. É um grande passo para uma nova vida cheia de luz, a despeito das necessidades que tivermos nessa reencarnação. A luz há de brilhar em nós, se em nós houver o desejo sincero de transformação. O desejo sincero, sempre há tempo. Não esquecendo que muitas e muitas vezes precisamos analisar se não é desta mesma encarnação os erros que estamos sofrendo o retorno agora. A grande maioria o é. Então é preciso que se veja. É necessário, no livro Código do Monte, para encerrar, nós temos aqui um texto bem interessante que diz: a doutrina espírita não é fatalista, ela é determinista. Se por um lado sabemos que os acontecimentos do presente não se dão ao sabor do acaso, por outro compreendemos que o presente de nossa existência está sempre contabilizando novas vírgulas,
na divina equação de nossas vidas. Temos tempo, mesmo que seja o último minuto da nossa encarnação. Vai existir um processo que pode acontecer em questão de segundos. Na divina equação das nossas vidas. No mesmo raciocínio também no presente que construímos futuros possíveis. É hoje que nós construímos o futuro possível que desejamos. Para nós mesmos e para os outros. Através dos sentimentos e dos pensamentos, geramos nossas ações. Em cada escolha que fazemos, mudamos o nosso destino. É assim que a misericórdia divina expressa-se em nossas vidas, propiciando sempre novas e permanentes oportunidades. Pensem nas vírgulas, há tempo sempre. A providência divina, através do nosso anjo guardião, está sempre pronto a proporcionar a nós outros novos recomeços. Às vezes pensamos, não, mas eu sou espírita, já está a questão resolvida, eu já sei de tudo. Não, nós não sabemos de nada. E se você é espírita, é muito maior a tua responsabilidade, muito maior. É mais necessário a nós outros espíritas a análise pormenorizada dos nossos atos. Porque é ali que vamos encontrar dificuldades sérias. Abençoe-nos, Senhor, ilumine-nos sempre e produza em nós, Senhor, esta vontade para continuar levando a todas as criaturas o exemplo do teu amor, da tua misericórdia, perdoando e trabalhando pelo bem do nosso próximo. Abençoe-nos e fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.